Boa noite, prefeito Paulo Maluf. Boa noite. O senhor parece muito bem disposto, eu estava brincando que com o senhor, se boa disposição ganhasse a eleição, o senhor era um sério candidato às próximas eleições presidenciais. Muito obrigado. Prefeito, embora o nosso programa seja transmitido nacionalmente, eu acho que para o senhor é até muito bom isso, em São Paulo, o grande assunto da cidade, um dos grandes assuntos e que atravessa algumas semanas as conversas da cidade, é a respeito do polêmico decreto sobre a proibição de se fumar nos restaurantes. Prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais? Não acho que exagerei. Em primeiro lugar, porque quando você vai numa igreja, você não fuma. Quando você vai num culto evangélico, você não fuma. Quando você está num ônibus, você não fuma. Quando você vai para um cinema, você fica 2 horas sem fumar. Então, eu não estou proibindo ninguém de fumar. Quem quiser fumar, pode fumar na sua casa, pode fumar na rua. Quem quiser fumar no automóvel, pode fumar nas redações dos jornais, pode fumar no seu escritório de trabalho. O que nós pedimos é baseado em 3 leis existentes de que nos restaurantes não se fume. Ou seja, você vai para um almoço de 1 hora, 1 hora e meia, você não pode fumar. E os restaurantes podem ter o fumódromo. Ou seja, se você desejar fumar, o restaurante pode ter um lugar para fumar. Nos bares, onde não se serve comida, não se um pequeno lanche, nas boates ao vivo, é permitido fumar. Agora, o que se pede é que nos ambientes fechados de restaurante não se fume. E por quê? Porque está absolutamente comprovado. Inclusive, na Inglaterra, é motivo de reclamação trabalhista. Garçons que não fumam e que trabalhavam nos pubs e que tiveram câncer no pulmão fizeram reclamação trabalhista contra seus próprios... Isso poderia ser resolvido com garçons tabagistas servindo consumidores tabagistas, garçons não tabagistas... Eu posso lhe garantir que todo indivíduo que fuma vai morrer de câncer no pulmão, a não ser que morra antes de uma outra coisa. Não necessariamente, prefeito. Vai morrer de câncer do pulmão. Todos os que fumam vão morrer de câncer do pulmão, a não ser que morram antes de alguma outra coisa. Então, está comprovado hoje, cientificamente, e eu até te faço um apelo. Vamos na redação da Folha de São Paulo, se vocês permitirem. Eu quero medir o índice de nicotina das pessoas que não fumam antes de entrar na redação. E quero que me permitam medir o índice de nicotina que ela tem depois de 8 horas saindo da redação sem fumar. Você vai verificar que o fumante passivo, aquele que é obrigado a fumar por tabela, ele vai ter as mesmas possibilidades de adquirir doenças. Mas, prefeito, porque está num ambiente fechado. Eu sou uma pessoa que não... Mas você aceita que vai essa Folha de São Paulo? Podemos fazer, em vários lugares podemos fazer essa medição. Na Folha de São Paulo. Agora, a questão é a seguinte, em primeiro lugar, gostaria de lembrar ao senhor o seguinte, eu aqui estou como mediador do Roda Viva. Isso. Não sou, o que me honra muito, o editor executivo da Folha de São Paulo, mas estou trabalhando aqui como mediador do Roda Viva. Sim, mas eu quero só comprovar gostaria de responder nesse programa somente aos assuntos pertinentes ao Roda Viva. Agora, queria dizer ao senhor o seguinte, eu sou um não fumante, já que o senhor está usando o meu caso, um não fumante, nunca fumei. No entanto, eu acho que é absolutamente um direito de outras pessoas. Eu prefiro, por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante. Esse é um direito meu. Agora, por que num restaurante eu não posso ter a mesma coisa? O restaurante não é culto religioso. Você tem direito a fumar. As situações são... O fim das Você tem direito a fumar e não é proibido fumar. Diferentes. O que nós estamos pedindo é que não se fume nos restaurantes. Agora você falou em voar, perdão, você falou em voar. Nos Estados Unidos, sim, há um decreto proibindo e há uma multa muito séria para quem fumar. Pois bem, nos Estados Unidos da América do Norte, todos os voos são não fumantes. Se você pegar um coast to coast, por exemplo, Miami, Los Angeles, Nova York, Los Angeles, Nova York, São Francisco, são 5 horas e pouco, onde todos os voos são não fumantes. Perdão. E, a partir de 1º de janeiro de 96, daqui 2 meses e pouco, todos os voos que saírem, vou lhe dar uma informação. O Canadá, por exemplo, está revertendo todas as leis adotadas até agora contra a proibição de fumo, porque foram consideradas anticonstitucionais. Bom, acabou de sair o Canadá, que é um exemplo de país eu vou lhe que está dar preocupado com o meio ambiente. Informação que é muito importante que a população saiba, que todos os voos que saírem dos Estados Unidos também terão que ser de voos não fumantes.
Ou seja, se você pegar um avião a partir de 1º de janeiro de 96, da Air France, Nova York, Paris, é um voo não fumante. Agora, o que se discute, e aqui no Brasil também existe esta mania, de ser constitucional ou não. Então, quando se discutiu o cinto de segurança, ninguém dizia que o cinto de segurança não salvava. Dizia, não, é anticonstitucional. Quando se discutiu, por exemplo, o problema do PAS, do plano de saúde, idem. Todo mundo diz, não é constitucional. Mas se salva vidas, existe na Constituição um preceito que é uma cláusula pétrea. Ou seja, existe autonomia municipal. E sobre o cigarro, não é problema do governo federal nem do governo do estado. É um problema das prefeituras fazerem sua própria legislação. Então, nós achamos que temos que defender, primeiro, o não fumante. Segundo, pesquisa do seu jornal, Datafolha, indica que 75% da população não deseja que se fume nos restaurantes. E 19% deseja. Isso quem diz é o seu jornal, a Datafolha. E mais, o seu jornal diz o seguinte, que 67% dos fumantes desejam que não se fume nos restaurantes. Então, não é contra o fumante, por é que contra a o restaurante. é tão grande? O fumo no restaurante. Não é contra o fumante. Não, É não contra o estamos dizendo fumo que é no contra o restaurante. fumante. Nós estamos falando exatamente do caso do restaurante. Eu fui muito claro. Eu insisto, prefeito, para não criar um clima ruim entre eu e o senhor, clima absoluto. eu sou o mediador do Roda Viva e não estou aqui. Eu teria a maior honra de estar aqui defendendo a Folha de São Paulo se eu estivesse aqui nesse momento cumprindo essas funções. Eu não estou como editor executivo. Então, sim, mas como eu leio a Folha, e que o seu jornal diz que 75%... Toda vez que eu gostaria que eu dissesse sobre a Folha de São Paulo, que é uma pesquisa verdadeira, agora, é uma pesquisa que mede intenção e não mede realmente concretamente o que está acontecendo, como toda pesquisa de opinião. Porque senão não teria polêmica. O cinto de segurança, por exemplo, não teve nenhuma polêmica. Teve, sim, senhor. Não, desse grau, não. O diretor do Detran, Ciro Vidal, nesse grau, que era não. inconstitucional. Nesse grau, não. E nós temos, em São Paulo agora, restaurantes recorrendo contra esse decreto. Nós temos uma movimentação. E ganhando, né? E ganhando, além de tudo ganhando. Se fosse uma coisa tão nítida, do ponto de vista constitucional, alguns restaurantes não estariam. Alguns juízes de primeira instância estão dando. Ué, mas eu recomendo a você, Marcelo, espera, você vai me deixar falar. Eu recomendo a você que leia a decisão do presidente do Tribunal de Justiça, do desembargador José Alberto Vaz de Andrade, que é a maior autoridade do Estado de São Paulo, de todo o Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas, porque quando você vai na primeira instância, um dá a favor, um dá contra, um dá a favor, um dá contra. Quem é que decide? É a instância superior. Só que ele não decidiu. Ele decidiu, sim. Não, tanto que alguns restaurantes continuam. Ele decidiu, cancelando todas as liminares dadas anteriormente. Muito bem. Agora. Posteriormente foram dadas algumas outras liminares. Então. De maneira que o procedimento, o que processual é o demonstra, seguinte. prefeito, Mas deixa eu explicar. Mas não deixa eu falar, prefeito. Mas espera, você me deixa eu explicar. O procedimento constitucional é o seguinte, que agora o Tribunal Pleno, através dos seus 25 desembargadores, decidam se a decisão do presidente é válida ou não. Mas até o momento o que vale é a decisão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Prefeito, mas não é isso que está acontecendo. Queria fazer uma pergunta. Bom, eu quero responder a todos. É só me darem tempo com muito prazer. Continuando nesse assunto. Respondo aqui ao Marcelo ou ao Pedro? Não, porque... Por favor, é mais ou menos sobre o mesmo assunto? É sobre o assunto. Então, Não, vamos ouvir o Pedro e o senhor justificou responde aos a dois. questão. O fumo faz mal à saúde. Óbvio, ninguém vai dizer que o fumo não faz mal à saúde. O que se discute é uma questão de bom senso. Tudo bem, o fumo faz mal à saúde, mas tem pessoas que gostariam de fumar no restaurante. Pode fumar. Sim. No fumódromo. Por que não poder servir comida no fumódromo? Isso não se pode. Então, uma parte com mesas onde as pessoas que querem fumar, comem ali e fumam. Porque a liberdade daquele que defende de fumar, no meu entender, infringe a liberdade daquele que não deseja que se fume ao seu lado. Mas se está num lugar fechado, separado, qual é o problema? Todos os que estão ali são fumantes. Eu não entendi. A lei não permite que se tenha um fumódromo onde se sirva comida. Como a antiga ala de fumantes. Não há uma ala de fumantes fechada, onde há hoje mesas. Restaurantes. Não haveria nenhum problema. Eu não quero fazer aqui nenhuma comercial de nenhum restaurante, mas tem inúmeros restaurantes que fecharam o seu bar. No restaurante não se fuma, quem quiser fumar está no bar. Mas no bar, onde serve comida, é proibido fumar, mesmo que seja fechado com vidro. Não, um pequeno aperitivo pode. Aperitivo, mas não comida. Pode, pode. Agora, o que se pede, simplesmente,
é que não se fume no restaurante, porque o direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar o seu E vizinho. por que eu não posso ter um restaurante exclusivo para fumantes? Por quê? Porque a legislação não permite, não tem legislação. Mas é uma Agora, legislação prefeito, arbitrária. A legislação, desde que ela é lei, ela não é arbitrária. Porque é Agora assim em posso Nova chamar York, para é fumar. assim em 50 cidades da Califórnia, Mas eu gostei. é assim em mais de uma centena de cidades americanas, e daqui 10 ou 20 anos você vai ver que as pessoas vão rir daqueles que se suicidavam fumando. Agora, Porque prefeito, o fumo faz mal. Prefeito, enquanto a... Então, ninguém é contra o fumante. Sim, mas você enquanto- pode fumar. Você fuma no seu escritório, fuma na sua casa, fuma no seu automóvel, fuma na rua. O que se pede é o seguinte, não fume num lugar onde sirva comida ao lado de alguém que não quer ser Mas importunado. se tiver uma área Prefeito, reservada. por favor, a questão, o senhor está colocando como uma questão definitiva, a questão jurídica, e não é verdade. Enquanto tiver liminar, essa questão, do ponto de vista jurídico, não está dirimido. Mas o senhor está não- insistindo que... Não, você disse que era ilegal, eu disse que tem uma Não, eu decisão não falei ilegal. do Eu não presidente falei do ilegal. Tribunal de O senhor Justiça. desculpe, mas eu não falei ilegal. Quer dizer, e a Eu disse o decisão... seguinte, essa decisão não é clara, não é constitucional, como o senhor está argumentando, que enquanto não for dirimido definitivamente na justiça e restaurantes estiverem ganhando liminares, esse assunto está em aberto. Sim, mas, ô Marcelo, um minutinho. Existe uma decisão que eu vou mandar amanhã para você por Não é fax. decisão, o senhor Não, mesmo espera. admitiu que tem Espera, tem uma liminares. decisão do presidente do Tribunal de Justiça. Tem restaurantes ou não que aceitam ou não aceitam? No Tem. momento, que podem aceitar ou podem Dá não? licença, Tem ou não tem? dá licença. Tem Perfeito. restaurantes que, a posteriori, conseguiram Sim, eliminar. mas perfeito. Que será dirimida pelo Tribunal Pleno. O Sim, Tribunal mas não Pleno foi dirimida. vai Mas resolver. não foi O senhor acha dirimida. que essa Mas questão, não foi dirimida. essa questão é relevante? Nós estamos vivendo uma cidade com problemas terríveis, enormes. Problemas de trânsito, problemas de saúde, Isso, mas isso de é outro educação. problema. O que é isso? Nós estamos discutindo isso por quê? Quer dizer, isso é importante? Se a pessoa quer fumar ou não quer fumar? Quer dizer, eu acho que Nós tem, estamos discutindo tem isso uma porque vocês estão interferência. perguntando Não, eu acho que a e eu questão... não me nego a responder nenhuma pergunta. Eu acho que a aqui. questão Tem um programa da- sem censura. Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas. Sabia? Por exemplo, Proibir, sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal, deixa a exemplo, pessoa fumar. além de fumar, que que mais que foi proibido? o negócio do cinto de segurança, eu tenho que andar com aquilo me amarrando. Eu acho que salva a tua vida. Mas Prefeito, isso eu prefeito, posso prefeito. decidir sobre isso, não posso? Prefeito, Não. mas eu amanhã acho que o você senhor não tem deve que decidir decidir, sobre prefeito. isso. Eu vou dizer por quê. Porque se você quiser decidir sobre isso, você está pregando não o Estado de Direito, o Estado de anarquia. Não acho anárquico Existe isso. uma Prefeito, estatística na cidade de São o Paulo. álcool faz mal. O senhor vai proibir o álcool na cidade de São Paulo? O álcool nós não vamos proibir. A motocicleta mas já, é perigosa. Já, A já motocicleta se é proibiu perigosa. o álcool. Motocicleta não já anda se mais em proibiu São o álcool Paulo. à beira das estradas. Como Os já se carros proibiu o matam. álcool, como se já, como várias culturas já proibiram o tabagismo, como o café já foi proibido, essas coisas vão e voltam, prefeito. Culturalmente vão e voltam. Matinas, eu numa estrada na França. O senhor Fui anda parado, 300 um minutinho. quilômetros, o senhor faz um teste com o carro a 300 quilômetros por hora. O senhor vai proibir isso? Dá licença. Eu vou, Por que eu o vou senhor lá. não proíbe Eu o vou lá. teste com o carro? Isso Espera. é perigoso, pessoas morrem. Então espera um pouquinho. Eu E, fiz senhor, um... no entanto, o senhor pega o carro do senhor Dá licença. com prazer, Não, que é a senhor. mesma relação. Então é bom você- Que é a mesma relação que tem com Não. o cigarro, entendeu? E a pessoa vai lá e pode Você tomar mais. não, Agora, não, senhor, perdão. Então o senhor devia proibir você também. Você está tergiversando. Vamos falar em primeiro Não, lugar o sobre o argumento do álcool. senhor- Você me deixa responder claro, sobre o álcool claro, ou não? pois não. Muito bem. Eu estava numa estrada na França, à noite. Tinha um comando. O comando me parou. Eu tirei os documentos. Ele disse não. Me deu um bafômetro. Os documentos não interessavam a ele. Ele quis saber se eu tinha bebido e se estava guiando estrada. De maneira que eu acho que se as autoridades brasileiras fossem, quem sabe, um pouco mais severas para fiscalizar os motoristas nas estradas, para saber se bebe ou não bebe, provavelmente alguns acidentes não teriam acontecido. Ninguém sabe se esse acidente anteontem no Rio de Janeiro, que matou 15 pessoas, se o motorista não tinha bebido antes. Inclusive, há um decreto aqui no estado de São Paulo que é proibido os bares à beira da estrada de vender álcool, que eu acho que está perfeito.